Olá, alunos Medicel, sou a doutora Aline Blanco, dermatologista, e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre pênfigos e pemphigoides. São as doenças bolhosas que mais predominantemente caem na prova, então é por isso que nós vamos abordar todos esses temas que vocês estão vendo aqui. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu estou aqui para fazer vocês entenderem o que leva a gente a ter uma bolha diferente da outra no acometimento que pode parecer tão idêntico, tão igual. Então, vamos lá. O que a gente tem? Primeiro, os pênfigos são bolhas por clivagem alta. Isso quer dizer o quê? Isso está dentro da epiderme, o erro que desencadeia a gente a ter a formação de bolhas nessa classificação. Então, a gente tem, qual que é o erro? A gente tem pessoas com predisposição a ter anticorpos contra as desmogleínas. Quem são as desmogleínas? São como se fosse a cola dos queratinócitos. É a ancoragem entre uma célula e outra. Então, quando a gente tem o pênfigo foliáceo, a gente tem um problema anticorpos contra desmogleína 1. Então, a gente vai ter um acometimento aqui intercelular, levando a uma bolha alta. Aí, só que a desmogleína 1, ela é muito prevalente na pele. Na mucosa, a gente tem uma prevalência da desmogleína 3. Então, no pênfigo foliáceo, como o autoanticorpo é contra a desmogleína 1, a gente vai ter um problema, então, somente na pele. Quando a gente muda um pouquinho de figura e entra o pênfigo vulgar, nós temos um problema que inicialmente é na desmogleína 3. Acabei de ensinar a vocês, desmogleína 3 é mais predominante na mucosa. Então, a primeira manifestação do pênfigo vulgar vai ser mucosa, mais provavelmente a mucosa oral. Então, a gente vai ter uma alteração anticorpo contra a desmogleína 3, levando a uma bolha um pouco mais baixa, mas ainda dentro da epiderme. E quando ele não tem antidesmogleína 1, enquanto ainda não tem, você vai ter o quê? Só mucosa alterada. Agora, quando ele passa a ter desmogleína, anticorpos contra a desmogleína 1 e anticorpos contra a desmogleína 3, você vai ter um acometimento tanto da pele quanto da mucosa, certo? Então, a gente vai ver o que é essa carinha que eu estou mostrando aqui para vocês? Esse aqui é o exame mais importante quando a gente fala de doença bolhosa, a imunofluorescência direta. A imunofluorescência está mostrando depósitos de autoanticorpos. Nesse exame aqui foi usado IgG, então a gente tem um depósito de IgG entre as células dos queratinócitos. Então, a gente está de frente a um pênfigo. Provavelmente, nesse caso aqui, um pênfigo vulgar, porque o acometimento é de toda a epiderme. Então, conversando sobre o pênfigo vulgar, nós vamos começar a falar por ele. Por quê? Porque ele é o mais comum dentro dessa classificação. Então, a gente tem pênfigo vulgar e foliáceo. O vulgar é mais comum, sendo responsável por 70% dos casos de lesões bolhosas nessa classe, tá? A gente vai ter inicialmente lesões mucosas, como eu expliquei para vocês, e qualquer faixa etária vai ser acometida, mas principalmente os idosos. Nós temos então, de novo, para vocês se lembrarem, anticorpo provavelmente classe IgG contra os queratinócitos, mas os queratinócitos representados pela adesão à desmogleína 1 e a 3. Então, a gente vai ter um descolamento entre uma célula e outra. É isso que leva a bolha, gente. A gente não tem a colinha que segura um queratinócito grudadinho do lado do outro, a gente vai ter uma bolha. No caso do pênfigo vulgar, essa bolha vai acometer tanto a parte superficial quanto a parte mais profunda, tanto na pele quanto nas mucosas. O quadro clínico, então, típico, é um paciente com bastante lesão erosada na mucosa. Por quê?
A bolha na mucosa, a gente movimenta o tempo todo, a gente mastiga, a gente tem a fala, então normalmente a gente não enxerga a bolha íntegra, mas as erosões são bastante características. A gente tem aqui um acometimento que vocês estão vendo, principalmente da região oral, mas a gente já enxerga um acometimento cutâneo, tá? O que acontece? Qual é o fator que dificulta a vida do paciente com pênfigo vulgar? A dor. Ele tem dor quando ele toma água, ele tem dor quando ele alimenta, ele tem dor várias vezes por dia. Então, é uma doença que, além de ser mutilante, ela leva a esse quadro doloroso. A gente, então, vai ter a pele com bolhas e erosões, como eu falei para vocês, e a queda do estado geral do paciente por conta desse estado inflamatório cutâneo, tá? Quais são os sinais característicos dessa doença? O sinal de Nikolsky e o sinal de Asborn-Hansen. Então, esse aqui é um sinalzinho de Nikolsky que a gente fez. Vocês não podem se esquecer disso na hora da prova. O que é o sinal de Nikolsky? Simples. Ele é um sinal que mostra acantólise. Lembre-se, acantólise é quando a gente tem uma separação da agregação entre os queratinócitos. Como que a gente consegue perceber isso através desse sinal? A gente vai próximo à área onde tem a bolha e arrasta, faz uma fricção na pele. Fazendo essa fricção, mesmo na área que está teoricamente normal, você tem um descolamento e uma formação de uma bolha. Então, esse é o sinal de Nikolsky, tá, gente? Isso mostra que mesmo a pele em volta da lesão está sendo afetada, tá? O sinal de Asborn-Hansen é um pouquinho diferente, mas também mostra a acantólise. Por quê? É você colocar a mão sobre uma bolha íntegra e ela vai expandir para os lados, ela vai soltar mais a pele dos lados. Então, também demonstra a acantólise. Qual que é o nosso diagnóstico? A gente faz através dos exames complementares, que infelizmente, quando a gente está falando de bolha, doença bolhosa, a gente precisa de exames complementares para definir o diagnóstico. Então, nós temos aqui um AP, que vai mostrar uma bolha suprabasal. Isso quer dizer o quê? É uma bolha na transição entre a epiderme e a hipoderme. Ou entre a epiderme e a derme, perdão, gente. A imunofluorescência, lembra que eu mostrei para vocês? Essa é a carinha dela. Por quê? Porque a gente tem um acometimento de bolha que entre os queratinócitos, que é esse fundinho marrom, vai ter o anticorpo contra a célula contra o mecanismo de adesão, que são as desmogleínas. A imunofluorescência indireta só serve para acompanhar anticorpos circulantes e atividade da doença. Não serve para diagnóstico, tá? E os diferenciais. A gente precisa se lembrar que lesões bolhosas não são causadas só por pênfigo. Então, a gente pode ter uma síndrome de Steven-Johnson levando a lesões orais, uma prima infecção herpética, que eu também já abordei em outra aula, e a doença de BC, que é uma doença reumatológica com aparecimento de úlceras ou aftas orais recorrentes, tá? Quando a gente fala da pele, é um pouco diferente. A gente tem que lembrar do pênfigo foliáceo, que nós vamos falar daqui a pouquinho, do pênfigoide bolhoso, principalmente, que é um pouco parecido, do eritema multiforme, que causa lesões que podem levar a lesões bolhosas, mas principalmente lesões em alvo, e o lúpus bolhoso. O lúpus bolhoso a gente vai ter, além das alterações com bolhas, alterações sistêmicas para fechar esse diagnóstico. O tratamento, o que é muito importante, gente? Antes de ter prednisona, os nossos pacientes morriam muito. Então, a partir do momento que a prednisona surgiu como um tratamento, a gente faz uso dela numa dose alta para esses pacientes, para conter esses anticorpos. Então, a gente usa entre 1 e 2 miligramas por quilo por dia. Só que qual é o problema? Os efeitos adversos de longo prazo. A gente pode ter hipertensão, a gente pode ter diabetes, a gente pode ter osteoporose nesses pacientes. Então,
lança-se mão de outras medicações que são consideradas poupadoras de corticoide nesse caso, como a azatioprina, a ciclofosfamida pode ser usada em quadros mais graves, o metotrexato. Nos Estados Unidos é considerado o micofenolato de mofetil primeira linha, tá? E quando o paciente está péssimo, não está respondendo, corticoide dose alta, não está respondendo a imunossupressores normais e usuais, a gente interna ele e faz imunoglobulina endovenosa. Alguns pacientes estão se beneficiando com o uso de imunobiológicos, isso é mais recente, então o rituximab, um anti-CD20, está sendo usado para tratamento desses pacientes, tá? Continuando agora as nossas lesões bolhosas, a gente tem o pênfigo foliáceo. O pênfigo foliáceo endêmico é o nosso conhecido fogo selvagem. Então, a gente vai ter o quê? No fogo selvagem, o borrachudo como o nosso possível vilão. Ele é um mosquito vetor que levaria a ter estimular a formação desses autoanticorpos contra a desmogleína 1, tá bom? Ele é um simulídeo, está encontrado mais em áreas próximas à mata, tá? O que a gente vai ter no pênfigo foliáceo? Ali embaixo está grandão escrito, só a desmogleína 1. Então, na mucosa a gente tem pouca desmogleína 1, então ela não é afetada. Agora, na pele, a porção mais superficial vai ter um aumento, uma quantidade aumentada dessa desmogleína tipo 1, fazendo que essa lesão seja superior. Então, o quadro clínico, lembra que eu falei no pênfigo vulgar, falando bolha, bolha, bolha. Aqui não tem bolha, gente. A bolha rompe muito rápido. Então, na verdade, dificilmente você vai presenciar um paciente com pênfigo foliáceo apresentando bolha. O que você vai ter? Você vai ter descamação, erosão e crostas, tá? Então, isso principalmente no segmento cefálico e áreas seborreicas. Então, nessa região do colo e do dorso superior são os primeiros locais acometidos. Mas quando a gente fala de pênfigo foliáceo, ele pode acometer vários locais do corpo. São lesões que são desencadeadas e pioradas pelo sol, então as áreas fotoexpostas também são muito acometidas. O sinal de Nikolsky, lembra que eu falei para vocês do desprendimento cutâneo, que é sinal de acantólise, acontece também nos nossos pacientes de pênfigo foliáceo, e a eritrodermia pode acontecer. O que é a eritrodermia? É um quadro de eritema disseminado, encimado por descamação. Isso é uma eritrodermia. Existem outras doenças que levam à eritrodermia, como a dermatite atópica, como a psoríase, por isso esses pacientes devem ser biopsiados. Então, voltando para o nosso pacientinho aqui, olha o jeito que ele está. Você não enxerga a bolha, mas você enxerga aqui uma área de erosão, descamação, e perceba uma coisa, se você enxergar até aqui um pouquinho tem lesão, então lembrar que também pode acometer o couro cabeludo, tá? O diagnóstico, de novo, bolha igual exames complementares. Então, a gente vai encontrar, porque eu falei para vocês uma coisa, não dá para ver bolha no paciente com pênfigo foliáceo, é muito raro. Por quê? O local de acometimento é superficial, é a camada córnea que desgruda da epiderme superior. Então, nesse caso, a gente vai enxergar o quê? Na verdade, uma ausência da camada córnea no anátomo patológico. Vocês estão vendo? Parece aqui desnudo. É isso que o patologista vai escrever para vocês. Ausência de camada córnea, tá? Então, a gente pode ter na imunofluorescência direta uma IgG intercelular, só que diferente do pênfigo vulgar, um pouco mais alto, que é o acometimento que a gente tem pela desmogleína tipo 1. E os anticorpos circulantes continuam sendo sinais de atividade. A gente tem como diferenciais o pênfigo vulgar,
todos os pemfigoides, a dermatite seborreica, que eu até falei para vocês, que parece descamação, e o lúpus subagudo, que é em áreas fotoexpostas. O tratamento é um pouco mais leve do que do pênfigo vulgar, porque os casos mais leves podem, inclusive, ser tratados com tópicos, tá? A gente pode usar prednisona, dose mais baixa. Antes a gente estava usando 1 a 2 miligramas. Aqui a gente está usando meio a 1 miligrama quilo por dia. Mesmo assim, pacientes que têm quadros recalcitrantes precisam usar ou azatioprina ou micofenolato de mofetil como poupador de corticoide. Os casos graves, a gente pode lançar mão de plasmaférese e imunoglobulina endovenosa, como a gente faz no caso de pênfigo vulgar. Agora, falando um pouco de um pouquinho diferente dos quadros que a gente comentou agora, o pênfigo paraneoplásico, ele é, como o próprio nome diz, associado à neoplasia com lesões mucosas e cutâneas. Por conta de existir a neoplasia, a gente tem um acometimento sistêmico mais proeminente do que nos outros casos. As lesões da mucosa oral, diferente do pênfigo vulgar, elas são mais agressivas ainda. Isso quer dizer o quê? As erosões são maiores, aparecem do nada. Então, de um dia para a noite, você pode ter o acometimento dessas lesões orais, tá? E a erupção cutânea, ela também é polimorfa. Isso quer dizer o quê? Tem bolha, tem placa, tem pápula. Então, a gente se está de frente a uma situação que você olha e fala assim, mas isso não está parecendo um pênfigo vulgar. Tem acometimento oral, tem acometimento também da pele, mas está diferente. Como que a gente faz? Faz o diagnóstico por anatomopatológico, a gente vai ter uma clivagem em diferentes alturas da epiderme, dependendo da lesão que você biopsiar, e necrose de queratinócitos. Então, não é só um descolamento. Você tem uma alteração também de perda, de apoptose desses queratinócitos. A imunofluorescência vai ser intercelular ou da camada basal, por conta das lesões polimórficas, ela pode ter esse padrão. Só que o que cai na prova quando a gente fala de pênfigo paraneoplásico? A imunofluorescência indireta. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que na outra imunofluorescência indireta a gente usava só para acompanhamento? Aqui vai fazer muita diferença porque é usado o substrato de bexiga de rato, para quando você tem uma positividade com esse substrato, a gente está provavelmente de frente a um quadro de pênfigo paraneoplásico. Então, a gente tem uma sensibilidade de 75% e uma especificidade de 83% quando a gente usa esse substrato para imunofluorescência. E o tratamento, gente, o tratamento depende de você tratar a neoplasia. A gente vai conseguir resolver o problema do paciente se você conseguir resolver a neoplasia. Não conseguindo, para dar um conforto para o paciente, você pode usar corticoide, azatioprina, em casos mais graves, ciclofosfamida. Agora, mudando um pouquinho de figura e falando sobre o pênfigoide bolhoso, percebam, eu falei dos pênfigos, eles são epidérmicos, bem superficiais. Quando a gente fala do pênfigoide bolhoso é um pouco diferente, porque ele é de uma camada mais baixa da pele. A gente pode ter o pênfigoide bolhoso sendo afetado pelo M-desmossomo, ou então um anticorpo contra esse M-desmossomo, ou um anticorpo anticolágeno. Nós vamos falar bastante deles, então vocês vão ver na prova escrito como. A gente tem um anticorpo, provavelmente da classe IgG, contra o BP180, que é uma molécula do colágeno, ou o BP230, que é uma molécula do M-desmossomo. Lembra? Por que eu não falei desmossomo e falei M-desmossomo? Porque é da parte de baixo da pele. Então, vai ser na zona de membrana basal que você vai ver essa diferença. O complemento acontece de se depositar complemento nesse local como uma defesa e os eosinófilos são encontrados nessas lesões, tá?
pode ser desencadeado por medicamentos como a penicilamina, a furosemida, o ibuprofeno e o captopril. E está ou não associado à malignidade? A questão é que esse paciente do pemphigoide bolhoso é um paciente idoso. Então, provavelmente, a malignidade nada mais é do que um viés por conta da população que é atingida por esse quadro. Então, a gente tem o quê? O nosso senhorzinho, a nossa senhorinha, com uma placa eritematosa encimada por uma bolha tensa, por vezes com erosão. É isso. Vocês estão vendo que aqui é uma área axilar, é uma área de acometimento bastante comum. Ele pode ser agudo ou subagudo, as bolhas são tensas, o prurido acontece e acomete bastante pacientes. Inclusive, tem alguns pacientes que ficam só com essas lesões sem bolha, com lesões urticariformes. Então, você olha, o paciente tem esse prurido um pouco mais proeminente, é por conta disso, tá? O Nikolsky, negativo. Por quê? Porque não é acantólise, não está separando um queratinócito do outro, a bolha é mais para baixo. Então, a gente vê bolha tensa, sem sinal de Nikolsky, negativo. E 15% desses pacientes têm lesões mucosas, mas são frustras, são poucas, não são limitantes da qualidade de vida do paciente. O que a gente tem para fazer o diagnóstico de pemphigoide bolhoso? Conseguimos aqui fazer uma biópsia que inclui a bolha. Então, a gente vai ver o quê? Uma bolha abaixo da epiderme. Então, na transição entre a epiderme e a derme, tá? Então, o que tem aqui que a gente está notando bastante? Tem até o nomezinho. Vamos lá, gente, vamos fazer um esforço, lembrar da histologia e ver o nosso eosinófilo, bastante aparente. Como eu falei para vocês, além do eosinófilo, quando a gente faz imunofluorescência, o complemento aparece como um marcador na região da zona de membrana basal, um depósito característico junto com a IgG, correto? E quando a gente tem uma imunofluorescência positiva, contínua, de IgG e C3 na zona de membrana basal, esse é o nome completo que você vai ver na sua imunofluorescência, você precisa lançar a mão de um outro exame que chama Salt Split. Por quê? O Salt Split é literalmente induzir uma separação entre a porção epidérmica e a porção dérmica, para a gente conseguir saber aonde que está o nosso erro, aonde está o anticorpo. Está na região de cima, a gente fala que é o pemphigoide bolhoso. Está na região de baixo, na derme, então a gente tem que lembrar da epidermólise bolhosa adquirida, tá? Então, o diagnóstico diferencial mais proeminente no caso de pemphigoide bolhoso vai ser a epidermólise bolhosa adquirida, que a gente chama de EBA, mas também a gente tem que lembrar do pênfigo vulgar. Só que lembra que eu falei para vocês? As lesões orais nesse pemphigoide bolhoso são muito mais frustras, são muito mais discretas. Então, tem que lembrar que aquele paciente de pênfigo vulgar vai sofrer muito mais com lesões orais. Tratamento muito mais tranquilo. O pemphigoide bolhoso responde muito bem à prednisona. Além da prednisona, a gente usa o quê? Tetraciclina. Por quê? Como uma função anti-inflamatória e não antibiótica. A gente usa 2 gramas por dia como uma boa resposta, uma boa alternativa de tratamento. O corticoide a gente usa só em pacientes que não estão respondendo tão bem ao uso de tetraciclina junto com os corticoides tópicos. E a gente tem que se lembrar de uma coisa. O pemphigoide bolhoso raramente vai dar acometimento sistêmico, mas ele é recidivante. A maioria dos pacientes que a gente faz acompanhamento, ele vai melhorando, aí você chega a baixar a prednisona dele. Quando chega ali num 15, 20 miligramas por dia, você tem aparecimento de bolha de novo. E assim a gente começa a tratar com o aumento do corticoide. Por isso que tem essa característica que a gente precisa se lembrar de ser recidivante.
Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que eu tenha ajudado a clarear um pouquinho sobre as bolhas e até a próxima.